Então, a gente vai continuar o nosso tema de estudo. Estou, na verdade, na semana passada. Em qualquer momento, pode vir interromper. Agora, a primeira parte. Nessa sensibilidade do plano e sua posterior materialização, os homens estão envolvidos e têm necessariamente que ser utilizados. Então, é o nosso papel. Eu até coloquei o último, o terceiro parágrafo da grande divulgação, o quarto, perdão. Desde o centro chamamos raça dos homens, ou seja, é a humanidade, que se cumpra o plano de amor e luz, e que ele segue a posse de normal. Então, é através de nós, encarnados, que esse plano tem que se cumprir. Ele já foi projetado como propósito em Shambhala, ele já foi confeccionado como plano na hierarquia, e cabe a nós, humanos encarnados nesse momento e nos próximos, a materialização desse plano. Então, essa primeira frase, ela ressalta isso, que as pessoas, os homens, aqui é homem no sentido genérico, né? Tem que, né, estão envolvidos e têm necessariamente que ser utilizados. Ou seja, se não houver pessoas que possam materializar esse plano, isso não vai acontecer. Então, é essencial que a gente que está aqui encarnado nesse momento cósmico, que a gente cultive essa sensibilidade ao plano. Individualmente, então, cultivar o plano, a sensibilidade ao plano da minha própria alma e como grupo, como diversos grupos, que a gente cultiva essa sensibilidade ao plano das almas do Pai e da alma grande, que é a hierarquia. Quer ler para mim, por favor? Não. Uma visão de tremendas possibilidades é dada e indicações são também fornecidas da maneira pela qual essas possibilidades podem tornar-se fatos. Mas, além disso, os grandes seres não vão. Então é isso. Eles inspiram a gente com uma visão com tremendas possibilidades, dão indicações de maneira que essas possibilidades, é o caminho das pedras, né? De maneira que essas possibilidades possam se tornar fatos. Mas mais do que isso, eles não fazem. Porque seriam interferidos na parte que nos cabe realizar e a hierarquia não trabalha dessa forma. Exatamente, é só uma inspiração. Né? Cabe a gente a concretização desse plano. O detalhe e o método de concretização do ideal e o trabalho necessário são deixados para os filhos dos homens. Então, cabe a gente. Aí vocês deixem, pode ir lá, a gente já leu. Ao discípulo que é um organizador e transmissor do plano, compete o trabalho de completar os detalhes e entender a necessária ação. Então, percebe que aqui o discípulo ele também está num ponto de transmissão. Não vai ser ele que vai ter que executar tudo, né? Ele tem que envolver as pessoas, principalmente as pessoas de boa vontade. Lembra que na nossa meditação, da lua cheia, a gente sempre se coloca junto com um novo grupo e procura inspirar primeiro as pessoas de boa vontade? Aqui é a mesma coisa. Né? A gente que em alguma medida está tentando se sensibilizar, e à medida que a gente já consegue responder esse plano, é nosso dever incluir aqueles que podem responder também nesse plano, para que a gente possa, uma corrente mesmo, né? Não sei se é o nome técnico, mas para envolver todo mundo e, então, né, que ele se torne, o discípulo, um organizador e um transmissor do plano. Aí compete o trabalho de completar os detalhes, ou seja, não vai ser ele que vai também fazer tudo, ele vai lá, né? Ele vai envolver as outras pessoas, as pessoas vão trabalhar, e aí ele vai fazer a gestão desses detalhes para que esse plano fique um pouco mais fiel àquilo que ele conseguiu compreender, que ainda é longe daquilo que realmente foi criado pelos grandes seres. Neste ponto, é prudente para ele recordar que ele fica com seus pequenos planos sob a mesma lei que os grandes seres têm seus grandes empreendimentos, e que é em seus contatos com pessoas e sua manipulação da
da equação humana que surgem as dificuldades. Então, a gente acaba fazendo meio que o trabalho dos grandes seres. Claro que em proporções diferentes, mas é a mesma cadeia, né? Que vai conectando todo mundo de volta. Vamos lá, por favor. A gente também, é lógico. Pode ser. Aí, então, o que acontece? Quando a gente vai fazendo esse processo, aí muitas vezes é que surgem as dificuldades. Porque entra um negócio que se chama corpo emocional. E aí esse é um dos grandes problemas que a gente tem. Porque as pessoas, em geral, respondem de maneira voluntariosa, né? E aí as suas emoções tomam conta, e isso é uma das maiores obstáculos para o desenvolvimento grupal. A gente precisa controlar sempre as nossas emoções, que elas possam refletir o amor e não, né, o nosso narcisismo, não a nossa pessoalidade, que isso prejudica com certeza o trabalho de grupo. A gente precisa estar sempre orando e vigiando. Então, tentar não reagir emocionalmente, pensar sempre no contexto que todos somos falhos, né? Que a gente vai errar e a gente vai acertar, a gente vai errar de novo e acertar de novo. Então, tentar manter sempre vivo qual que é o propósito do grupo. Porque se eu coloco as minhas questões pessoais acima do propósito do grupo, então eu não estou servindo de verdade. E aí, não vou ajudar. Vou, inclusive, criar obstáculos para. Não vou conseguir pensar. Fazendo um paralelo com nós, seres humanos, no dia a dia, o tenta emocional, né, para entrar nesse lado emocional, esse preparo, né, que nós estamos tendo hoje, a gente não poderia dizer que a educação de crianças com essa visão, ou até dentro da família, porque a gente percebe que aqui no Ocidente os pais querem direcionar os filhos, querem dar conselho para isso, conselho para aquilo, enquanto que aqui diz que deixar o livre-arbítrio da pessoa, né? Você pode orientar o mínimo possível, né? E deixar isso para a vida dele. Você que é um educador, como é que você vê isso? Qual é a idade certa para agir dessa forma com as pessoas? Eu acho que quanto antes melhor, né? Porque eu acho que as escolas hoje já fazem um movimento muito grande para isso. Para a educação emocional, para nomear, reconhecer todos esses autores, né, que hoje fazem sucesso sobre inteligência emocional, sobre comunicação não violenta. Tudo isso está permeando a nossa sociedade ocidental, né? A nossa cultura e a nossa civilização ocidental. Né? Eu acho que eu vejo com olhos muito felizes. Se a gente for pegar a raiz da palavra educação, vem de educere, que significa extrair, né? Então, quando a gente de fato educa, extrair o potencial da carne, e não colocar coisas nele, como a gente muitas vezes acaba fazendo. Então, mas eu vejo com muito bons olhos um movimento que já existe de uma conscientização nesse sentido. Mas acho que houve evolução, porque a gente vê que o controle das massas está cada vez maior. Eu acho que é um processo, né? Eu vejo um pouco de evolução. Talvez seja otimista. Tem que haver, né? Não é perfeito. As unidades de serviço se distribuem em 3 grupos. Lembra que o nosso nome, a gente trabalha, óbvio, né? A gente pertence à casinha, mas enquanto a gente sempre se chama de unidade de serviço. Por quê? Porque é uma unidade de pessoas servindo a um determinado fim. Então, a gente diz que o nosso Dharma é a pura e consciente através do amor. Mas então, se a gente pensar como grupo, aqui o grupo da terça e o grupo da casinha, é importante a gente pensar, então, como que se distribuem essas unidades de serviço? Quais esses grupos que a gente quiser chamar assim? Aqueles que podem perceber o plano e são comissionados para executá-lo. A nossa meta, né? Que a gente consiga com clareza perceber o plano e são comissionados, ou seja, são inspirados de fato pela hierarquia, são comissionados, mais do que inspirados.
é chamado, convocado para fazer o plano. Então, esse é o nosso bonavia. B. Aqueles que podem ser usados, mas são cegos para as tarefas maiores. Aqueles que, em alguma medida, respondem a esse plano, mesmo que seja na parte que cabe a ele, já está muito bom. Mas, claro, ainda não cultiva ainda uma visão de um plano maior. Então, ele, às vezes, até consegue ser inspirado naquilo que ele tem que fazer, mas ele ainda não enxerga o que ele tem que fazer dentro, como uma parte fundamental dentro de um esquema maior, dentro de uma tapeçaria maior. C. Aqueles que não podem perceber coisa alguma, a não ser as coisas relacionadas aos seus próprios interesses egoístas. Então, são grupos que, na verdade, não estão ainda de serviço, né? São grupos de reunião que não estão ainda de serviço. Explicado, porque eu vou ter ideia essa parte depois, e aí puxou tudo para si. O primeiro grupo, os médicos podem contatar. Então, aqueles que são comissionados. Eles trabalham com essas unidades da família humana e alimentam uma razoável expectativa de um sucesso razoável. Estes tanto ouvem o som como têm uma visão do plano. O segundo grupo tem que ser utilizado da melhor maneira possível pelos discípulos do mundo. O grupo final tem que ser frequentemente registrado do ponto de vista da energia e somente utilizado quando necessário. Tudo bem? Tem um grupo mais comum, né? Segunda. Mais comum. Quer dizer, mais comum. É o terceiro. Uma das condições fundamentais que um discípulo tem que cultivar para perceber o plano e ser usado pelo mestre é a solidão. Foi aí que eu falei, deixa eu colocar a tradução, porque esses erros de tradução eu fui olhar no inglês. Eu olhei isso no livro em português, aí eu falei, será que é isso mesmo? Aí eu fui olhar o meu em inglês. Aí é um tipo de solidão que não é o solidão, que é o solitude. Então, cadê essa definição de solitude? Solitude. Porque eu não achei que podia trazer uma confusão para a gente, né? É um estado temporário, voluntário e positivo, em que a pessoa opta por passar alguns momentos em reclusão. A solitude é uma conquista humana, que pode proporcionar sentimentos positivos, crescimento espiritual, autoconhecimento e alegria. É uma oportunidade para definir propósitos de vida e refletir sobre o que se quer. Então, cultivar esse estado de solitude é fundamental na nossa vida discipular. Fundamental. Que a gente saiba e consiga, né, esse estado voluntário. E é positivo, não é um negativo da tristeza, não, é um estado positivo, no sentido de afirmação mesmo. É uma conquista humana. Então, isso é essencial, né, para o desenvolvimento do discípulo, quando o mestre coloca ali. Na solidão, a rosa da alma floresce. Na solidão, o ser divino pode falar. Na solidão, as faculdades e as graças de ser superior podem se enraizar e florescer na personalidade. Na solidão também, o mestre pode aproximar-se e imprimir na alma aquietada o conhecimento que ele procura transmitir, a lição que precisa ser aprendida, o método e o plano para o trabalho que o discípulo deve alcançar. Na solidão se ouve o som. Os grandes seres têm que trabalhar através dos instrumentos humanos. E o plano e a visão são muito prejudicados pela falha por parte desses instrumentos. Falta 5 minutos. Então, vamos para o próximo. Aqui, então, só lembrar da importância da gente cultivar esse estado de que nada mais é do que uma questão de interno, do que o cultivo mesmo de um silêncio. A gente fica, às vezes, com a nossa mente tão funcionando com as questões que a gente tem que lidar, com as demandas que a vida exige, e uma agitação, né, que impedem que a nossa alma consiga nos inspirar. Então, é preciso desse cultivo.
Isso é muitas vezes confundido com se afastar do mundo, né? Uhum. E aí já é emocional, não é espiritual, né? É um passo, né? É. De alguma forma captou a ideia, né? Isso. Exatamente isso. A alma inspirou e o cognitivo aquele. Captou, mas captou no emocional. Porque é o que parece mais fácil. Às vezes falta repertório. Viu que eu sei que sou meio chato aqui, eu insisto, da importância da gente aumentar o nosso repertório cultural. Porque se a gente aumenta o nosso repertório, quando vem uma percepção dessa, da nossa alma que é genuína, a gente consegue colocá-lo numa perspectiva mais ampla. Aí pode ser uma possibilidade ou pode ser a outra. Se não, se a gente não tem um repertório cultural maior, a gente viu aquilo, se identifica e vai. E aí não precisava, talvez, ser daquele jeito. Tem outras formas de ser, né? Que a gente conhece, que a gente sabe. Terceiro, isso me traz ao terceiro ponto, os problemas e as dificuldades com os quais os mestres têm que se haver quando eles procuram adiantar os planos da evolução através dos filhos dos homens. Pode continuar. Em conclave, eles fazem seus sábios planos. Judiciosamente, após a devida discussão, eles distribuem as tarefas, então, para aqueles que se oferecem para o serviço e que têm alguma medida de contato com a alma. Eles procuram transmitir tanto do plano quanto Possível. Tanto do plano quanto da vida. É. E só para a gente lembrar, esse ano que vem, tem um conclave da hierarquia, que acontece no ano 25 de cada século. Então, é um momento mais importante ainda para a gente. Eles imprimem o plano e algumas sugestões quanto ao seu objetivo na mente de algum homem ou alguma mulher no plano físico. Se aquela mente for instável ou supersaturada, se estiver cheia de orgulho, de desespero ou de autodepreciação, a visão não surge com contornos nítidos. Se o corpo emocional estiver vibrando Violentamente, com um ritmo estabelecido pela personalidade, ou se o veículo físico está sofrendo e a atenção concentrada ficar assim impedida, o que acontecerá? então, olha a importância, né, da gente cuidar da nossa mente, das nossas emoções e do nosso corpo físico. A gente precisa ter atenção, porque se um desses três veículos estiver em desarmonia, o contato não vai acontecer da melhor forma possível. O mestre não vai conseguir contactar a mente. Se ele conseguir contactar a mente e o emocional está desequilibrado, vai enveredar por um outro aspecto. E se o meu emocional está equilibrado, minha mente também, o meu corpo não tem condições de responder, então também não vai completar a missão. É a integração. Exatamente. O mero. É isso, né? Mas, ó, lembra disso, olha só, né? Ó, para aqueles que se oferecem ao serviço. A gente se ofereceu, então agora a gente tem que fazer a nossa parte. Tem que fazer, não é? Se comprometeu, eu não vir, agora tem que. O mestre, tristemente, afastar-se-á, lamentando pensar na oportunidade para o serviço que o colaborador terá perdido por sua própria culpa, e ele procurará alguém para satisfazer a necessidade. Alguém, talvez, não tão fundamentalmente ajustado à tarefa, mas o único disponível em face do fracasso daquele com quem primeiro se aproximou. Sonho. Não vai dar. Tá bom, tá, gente. Tem que falar, vai. Mas é isso. Gente, dentro da economia. Você não está funcionando? Como você vai? O próximo encarnação a gente tem, sabe? Trabalhar. Vamos lá. É tipo isso, no fim das contas. Porque o plano não pode parar. Então, às vezes, não é a melhor pessoa possível, mas é aquela que tinha. Né? A LB fala uma vez que o mestre Spitzer fala que ele tinha, além da LB, ele tinha contatado mais duas pessoas. E parece que uma dessas pessoas era um veículo mais capacitado do que a dele para a transmissão do ensinamento, mas a pessoa se enveredou também para um outro lugar. Aí ele começou o trabalho com ela e ela falava, eu não sou a melhor pessoa, mas eu sou disponível. É isso.
Mas se a gente for isso, tá bom demais, né? Maravilhoso. Porque, na verdade, a gente ganhou a oportunidade, né? Que o outro perdeu. Olha, eu tô bem. Mas dessa parte, né? É importante a gente pensar que a oportunidade é dada, né? Então a gente precisa fazer uma parte. Alguns meses atrás. Pois é, né? Três. Não, mas porque é empresário. É verdade. empresário. Deu 8 anos, né? Tem um pouco mais de 6 meses para a gente. Mas a gente vem trabalhando, né? Do nosso jeitinho, mas a gente vem. Estamos tentando. Mas assim, o mais importante de tudo, só para a gente fechar, mais importante de tudo é a gente se conscientizar dessa necessidade de cultivar uma sensibilidade. Primeiro, na nossa própria alma. A gente não precisa pensar em fazer grandes coisas, a gente precisa pensar em cultivar uma sensibilidade para a nossa alma. A gente, como grupo, precisa pensar em cultivar a sensibilidade à alma grupal. E aí, talvez, em algum momento, a gente possa ser utilizado pelo Action, né? O que a gente fala muito do conclave é isso. Na verdade, o fato da gente estar encarnado nesse momento é muito significativo. É uma grande oportunidade que nós não escolheram estar. E que a gente, como grupo, escolheu estar junto. Porque o que acontece? Nesse momento, é como se houvesse uma reunião de toda a hierarquia. E aí, uma fonte de energia, uma potência de energia de um centro mais alto, que é Shambhala, atua justamente para vivificar esse plano para os próximos 100 anos. Então, como se houvesse uma descarga maior de energia, sabe quando você começa, você precisa ter um fôlego maior, um impulso, obrigado, essa palavra. A gente precisa de um impulso. Então, nesse impulso, a gente pode dar passos que a gente não daria se não houvesse esse impulso. A gente pode alcançar, galgar degraus na nossa evolução individual, grupal e como comunidade que não seriam possíveis se não houvesse esse impulso. Então, olha esse privilégio que a gente está encarnado nesse momento cósmico, que é a gente poder fazer parte disso. Então, se a gente faz parte disso conscientemente e trabalha para isso, a gente também está aqui trabalhando, né? Então, a gente também está, em alguma medida, contribuindo. Eu sempre lembro e sempre falo do exemplo que o Minas deu aquele dia das receitas dos ingredientes do bolo, né? E se a gente parar para pensar, que privilégio a gente ter a oportunidade de executar um plano divino. Não é? A gente está aqui, Minas, lá fazendo bolo. É incrível, é que a gente não tem essa noção. E o Antagione falava que ele usava essa analogia também, e ele dizia que a vontade é o fermento. Porque a vontade que é o que faz o que o fermento faz, que é envolver tudo aquilo e fazer crescer. Então, quanto é importante a gente usar a nossa vontade para crescer o nosso bolo. Eu gosto de brownie também, mas... Brownie. Então, bom trabalho, pessoal. Comentou da cidade de criança, existe algo que nem tem na Igreja Católica, que vai fazer uma formação para a primeira comunhão e tudo mais, de espirituais mais para criança? Eu acho que alguns centros espíritas fazem isso, mas eu acho que espiritualista tem até poucas organizações já têm isso, né? É que eu queria um para levar para o meu filho, sabe? Mas eu acho que qualquer uma dessas Sessão de casa, Dessa- piada da rua. organizações funcionam bem. A catequese funciona bem,